Olá, meus queridos. Eu tenho um assunto muito polêmico hoje e aceitei esse desafio. Hoje nós vamos falar sobre o que os homens gostam. Ai, que rascada que eu me meti, em que vespeiro que eu vou mexer agora. Obviamente, colocarei algumas ressalvas. A ressalva não estou falando sobre nenhum caso individual. Exceções existem aos montes, né? Eu vou falar alguns elementos relacionados a homem e a mulher enquanto arquétipos e não enquanto estereótipos, né? Então, vamos entender dentro desse ponto de vista. E se alguma coisa lhe serviu, ótimo. Se não lhe serviu, a próxima servirá. E assim é a vida, não é mesmo? A gente não faz um discurso que possa servir como uma carapuça universal. Então, cada um pega a seu tempo. Então, vamos lá. Antes de começar o vídeo, o curso de formação em Tantra. Sim, o curso de formação em Tantra, nós temos um curso de formação em Tantra começando agora no mês de agosto. Como sempre, as vagas para mulheres se fecham muito rapidamente, porém, nós temos ainda vagas para homens. Então, estes homens que têm interesse em fazer esta formação em Tantra, que se apressem. Detalhe, não é para... a pessoa pensa assim, eu não quero ser um terapeuta. Não faz, imagina só. Se você não quer ser, não seja, mas este curso forma o ser humano de uma forma integral. Então, se você é uma pessoa que tem vários pontos dentro da sua estrutura para serem revistos, você quer uma transformação profunda, esse é o curso para você, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar então agora sobre do que os homens gostam. Ai, Jesus Cristo, me salve desta. Pois bem, este gosto do homem não tem nada a ver com o seu neocórtex. Ok. Não tem a ver com o seu neocórtex, porque muitas vezes o homem gosta e não sabe por que gosta. Ou ele não gosta e não sabe por que ele não gosta. Ok. É uma coisa instintiva. É uma coisa instintiva. E então nós vamos dizer quais são os elementos fundamentais que modulam toda esta apreciação. No caso aqui eu estou falando de homem, tá ok? Estou falando de homem. A primeira coisa e mais importante é o cheiro. Certo. Okay? O cheiro é o determinante fundamental do cérebro primitivo. O cérebro primitivo, que é o cérebro límbico, ali tem exatamente a razão pelas atrações. Aí sentir uma química pelo outro. Ok? Isso aqui é do cérebro límbico. As pessoas dão uma viajada gigantesca, falando, não, é porque é uma atração espiritual. Não é bem assim. É uma atração psicofísica animista. E isso é derivado do cérebro límbico. Lá existem os códigos primitivos, né? Inclusive, esses códigos primitivos você vê em todos os animais. Por isso que os animais erram muito pouco. Uhum. Os animais erram pouco porque eles se utilizam do seu instinto. E essa potência instintiva do animal faz com que eles tenham uma natureza de errar menos. Por exemplo, por isso que nas raças animais, geralmente há uma tendência das mesmas raças de cachorro se cruzarem com as mesmas raças. Né? Muito embora sejam todos cachorros. Porque existem códigos diferentes no cérebro límbico que determina isso. Né? Então, o cheiro é uma característica principal. Então, existe o cheiro direto da espécie e existe o cheiro do autocuidado. Entendeu? Certo. Se o cheiro do autocuidado... Veja bem, o cheiro da tua espécie você não pode mudar. Aliás, pode. Porque através do Ho'oponopono nós podemos reformular até padrões químicos do nosso sistema. Ok. Né? Então, cheiros é uma coisa muito interessante. Existem mulheres muito descuidadas. Né? O vídeo é para falar do que os homens gostam. Então, se uma mulher pensa assim, mas tem homem descuidado também, não é problema meu. Porque eu não vou tratar disso neste vídeo. Então, existem mulheres que são muito pouco cuidadas, né? Cuidadas, elas não têm cuidado com as percepções de cheiros, sabendo que os homens, no caso, eles vão sentir muito mais os cheiros do feminino do que elas mesmas. Certo. Primeira coisa, porque isto é uma condição derivada do cérebro límbico, da matriz da própria condição da espécie. Então, o homem vai sentir no mínimo 10 vezes mais a discriminação olfativa do que uma mulher, para os cheiros de mulher. Ok. Ok? Então, o homem vai ter uma discriminação olfativa muito maior. É por esta razão que a mulher deve tomar cuidado com cheiros, porque o homem vai sentir muito mais, ele vai sentir uma mistura da sua condição feromônica
com o seu cuidado ou a falta de cuidado, e isso vai promover uma atratividade ou uma repulsividade. No caso, você tem bastante experiência com isso, né? Devido a todos os anos dos cursos, de estar vendo as pessoas, homens e mulheres, né? E você tem algum exemplo de como que isso funciona na prática? Tem infinitos exemplos. Imagina, ao longo de décadas, o bando de aluno que eu já não tive, já dei curso de massagem tântrica, muito. Cursos onde a exposição era gigantesca, já ouvi pessoas às pencas. Então, eu sei como é que as coisas funcionam. Exemplos disso, sim. Muitos homens, eles não se afinizam com os cheiros que eles sentem no feminino, só que isso é um grande tabu. Você pode falar que uma mulher tá feia, mas você falar que ela tem um cheiro estranho, você mexe com uma condição visceral que nem um dos dois dá conta. Então, por isso que tudo que diz respeito ao cheiro é e continuará sendo um grande tabu, especialmente os cheiros íntimos. Ninguém fica falando sobre isso. Uhum. Ninguém fica falando sobre isso. Então, é uma coisa que você deve pensar bem. Pensar bem no seguinte aspecto. O que modula os cheiros íntimos? A modulação dos cheiros íntimos se dá por humor, estado de humor, se dá por Alimentação e a existência de energias mágicas. Ok. Ok? A existência de energias mágicas. Veja bem, você fala assim, eu não sei controlar essas energias mágicas, nem sei direito o que é isso, mas você tem controle sobre a sua alimentação. Então saiba, se você comer muita coisa que tem enxofre, você vai ter uma amplificação dos seus cheiros corporais todos, e os cheiros íntimos mais ainda. Então, tenha uma garantia de que aquele seu cheiro vai ser amplificado. E pode ser que ele não seja tão bem aceito pelo sexo oposto, especialmente a pessoa que você vai ter uma relação X. Tá bom? Então é assim. Quais alimentos? Alho e cebola. Se uma mulher falar assim, eu preciso tomar cuidado com os meus cheirinhos, para de comer alho e cebola. Você vai ver uma grande diferença. E pergunte para um homem honesto, e isso é difícil de você encontrar, honesto e sincero, né? O ideal seria um sincericida, aquele que está a fim de ser sincero nas últimas consequências. E pergunte para ele o antes e o depois. E tenho certeza absoluta que uma mulher que não come alho e cebola vai ter uma melhoria substancial, uma diferença muito grande nos seus cheiros íntimos. Muitos casos sentida por ela mesma. Precisa você parar de comer alho e cebola no mínimo um mês. Aí você vai sentir uma grande diferença. Tá, com relação ao humor, que foi a primeira coisa que você falou. A pior coisa que você pode ter com relação ao humor são as estruturas humorais profundas. As estruturas humorais profundas são raiva, culpa e medo. O pior cheiro que você pode ter é quando você tem um medo da sua própria espécie. Desculpa, raiva da sua própria espécie. Porque aí você gera inconscientemente um feromônio de afastamento, que é, por exemplo, a raiva de homem. Okay. Se você é uma mulher que tem raiva de homem, e você fala assim, conscientemente não, mas se está lá no seu subconsciente, se está no seu cérebro límbico, tenha certeza que você vai ser uma mulher não tão atrativa. Você pode encher a cara de todas as maquiagens possíveis e imagináveis deste nosso universo, que você vai ter uma manifestação feromônica que, no fundo, vai representar o que você está sentindo no fundo, que é uma raiva de homem. Quem tem, no fundo, uma raiva de homem, a carência deseja um homem, mas a psique profunda quer afastar. Nossa. Entendeu? E aí, então, você vai ser uma mulher que, na verdade, vai gerar um feromônio que vai repelir homem. E aí você não sabe por quê. Você pode tomar 1 trilhão de banhos, você pode fazer 1000 coisas, 1000 exorcismos, você pode vestir todas as roupas, a coleção da Dior inteira, e não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque o seu problema, como no popular nós dizemos, o seu problema é mais embaixo, o seu problema são as raivas profundas do masculino. Então essa raiva profunda do masculino vai modular hormonalmente para que você gere uma mudança de um átomo, uma molécula na sua constituição olfativa, na sua emanação olfativa, que vai criar uma gigantesca diferença por parte daquele que vai sentir. Então esse é um outro ponto fundamental também. Então cuidado aos feministas, né? Se você é uma feminista, você fique atenta, porque não estou falando de um feminismo conceitual, eu quero igualdade. Não, esse papo é um papo furado. Você tem esse discurso, essa narrativa, porque no fundo você sente uma raiva muito grande de homem, você comprou uma ideia feminista que veio de uma mulher X aí, que você não sabe qual que é, e de repente você está afastando aquilo que na verdade é aquilo que você mais gostaria. Então as feministas, elas são, na verdade, elas dão um tiro no pé o tempo todo. E no caso,
Como resolver esse problema se ele está tão lá dentro? Qual é a ferramenta ideal? Ho'oponopono. O Ho'oponopono ela vai trabalhar na meditação para identificar esses pacotes de raiva relacionados com o masculino e desprogramá-los nessa devida proporção. Então é Ho'oponopono, não tem como. E já que você falou no Ho'oponopono, lá embaixo tem um link, né? Tem um link aqui embaixo onde você vai ver sobre a fila de espera, a lista de espera para o próximo lançamento do Ho'oponopono Real. Que olha, esse é um curso imperdível. Vocês sabem que eu sou muito sincero naquilo que eu falo. Se fosse uma droga, eu diria, tá uma droga. Mas eu diria, esse aqui é o melhor curso de Ho'oponopono que eu já vi. Eu gostaria de fazer o meu próprio curso. Então você acha que fazendo o Ho'oponopono, a pessoa consegue ir limpando todas essas memórias, essas raivas, esses medos, etc., simplesmente fazendo Ho'oponopono? Claro, só fazendo Ho'oponopono é mais do que suficiente para isso. E o tempo? Quanto tempo você acha que leva? Depende de cada caso. Depende de cada caso. Tem gente que faz Ho'oponopono no dia e já sai com uma transformação profunda, mas isso é um estilo de vida, é um entendimento profundo que você, dentro de você, tem toda a programação através do qual você vai gerir a sua vida. É uma saída do vitimismo completa. Então, feministas, se você quer continuar sendo uma feminista, não assista esse meu trabalho do Ho'oponopono, porque ele fala sobre autorresponsabilidade integral. Enquanto que todas essas estruturas do feminismo se colocam como sendo uma vítima de uma condição da sociedade, essa tal de objetificação da mulher, mas esse papo todo que é um papo furado, né? Um papo de quem desconhece as leis da vida. Tá, e no caso da última coisa que você falou, que são algumas causas mágicas para que a pessoa tenha esses problemas de cheiro, né? Sim, nas causas mágicas você tem aqui o Brasil é um dos países que mais faz amarração de amor. Nossa. Entendeu? Você tem Brasil, você tem Cuba, você tem Nigéria, você tem África, né? Esses são os países que mais faz. Brasil, acho que em função de certos posicionamentos sincréticos que ele tem em relação às crenças, é o que mais tem. Quando você recebe um impulso mágico, uma energia mágica, ela vai modular aquilo que é mais fácil de ser modulado, e principalmente o cheiro. Então, tenha a certeza de que o cheiro é uma das maiores representações das modulações energéticas. Mas isso é um assunto tão amplo que eu não quero falar, não. Mas no caso das questões mágicas, o Ho'oponopono também resolveria? O Ho'oponopono resolve tudo, porque o Ho'oponopono ele vai trabalhar dentro de você o que produziu aquilo. O que atraiu, né? O que atraiu aquela condição. Né? Então esses cheiros eles estão relacionados com seus cheiros íntimos, o cheiro da sua pele, o cheiro do seu hálito. Tudo isso é modulado a partir dessas condições primárias do seu campo psíquico. Se você tem núcleos de raiva, etc., você tem a predisposição de gerar mais isso aí. Agora, veja bem, confie em Allah, mas amarre o seu camelo. Então eu diria para você, cuide dessas coisas de Ho'oponopono, mas seja uma pessoa também com certos cuidados corporais, porque senão você fica dando bandeira, dando mole, daí pro azar, entendeu? Ai, ok, isso aí. Vamos lá. Próxima coisa, que é um atrativo ou não para o sexo oposto. Para o homem, voz, ok? Gente com voz ruim, Jesus Cristo, é muito ruim. Ninguém aguenta uma pessoa com voz ruim. Uma pessoa de voz boa falando uma mentira cai mais redondo do que uma pessoa de voz ruim falando uma verdade, ok? Porque a voz é um grande modulador de qualquer coisa. A voz agrada ou desagrada em níveis profundos. Você pode até simpatizar ou gostar daquela pessoa. Mas existem vozes que são absolutamente insuportáveis, que pelo fato de você tolerar a pessoa, você aceita indiretamente a voz, mas com o decorrer do tempo aquilo vai minando toda a graciosidade que existe por detrás daquela pessoa. Né? Então, este é um dos casos onde, por exemplo, onde a forma também tem importância. Porque quando nós falamos de feminino, nós estamos falando de forma, e não de conteúdo. Ok? E aí é um problema, porque as mulheres acham que isso aí seria objetificação da mulher. Claro, né? Essa é uma boa desculpa para feiura. Tá, mas... É uma boa desculpa para isso. Agora, a beleza então, se constrói. Exato, é esse ponto. A beleza você constrói. Você precisa partir de um processo de construção da beleza, porque a beleza não é uma coisa subjetiva, como dizem certas correntes ideológicas por aí. A beleza é uma coisa absolutamente concreta. Né? A beleza depende de simetrias e harmonias. Simetrias e harmonias. E, no caso, a voz do indivíduo é um dos maiores indicadores
de uma harmonia. Existem pessoas que na própria voz, se você colocar um analisador de espectro, ela gera intervalos de segunda, que são desarmônicos, distantes. Ela tem uma voz de cornetinha de criança. Sabe aquelas cornetinhas de plástico? Você não aguenta aquilo ali, por mais que você tenha um apreço intenso por aquele ser, mas você vai querer que aquela pessoa fique com uma rolha na boca, porque a voz da pessoa é insuportável. Ou seja, se você, mulher, acha que você tem uma voz que é uma voz de taquara pós-rachada, porque tem a rachada e a pós-rachada, aquela que já rachou, que parece uma gralha com fome. Então você deve cuidar também da sua voz. Você ouça a sua voz, grave a sua voz em um gravador, ouça a sua voz, e aquele feedback naturalmente vai levando você a ter uma voz mais agradável, em um tom agradável, porque ninguém gosta de gente que grita também. Você acha que uma fonoaudióloga seria uma coisa interessante? Perfeitamente, porque muitas pessoas têm uma tensão involuntária em toda a estrutura da fonação e faz com que as suas pregas vocais em estado de tensão gere essa voz de gralha, né? E essas pessoas muitas vezes têm essa voz porque elas estão constantemente tensas e ansiosas, e isso produz uma emanação energética muito ruim. Isso fura o éter de uma forma muito desagradável. Por isso que essas vozes femininas gralhentas devem tomar muito cuidado para que isso, e não achar assim, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou, com essa voz de corneta. Vai pensando assim que você vai acabar sozinha. Tá. E, no caso, a pessoa não consegue fazer o movimento, tem que buscar uma fonoaudióloga, tem que ir atrás disso, será que não sei o quê, será que não sei o que lá. Você não acha que quando dá uma emperrada na ação... São os boicotadores internos, porque no fundo, a verdade, a pessoa, no fundo, ela não quer mudar. No fundo, ela não quer mudar, e ela tem aquele seu núcleo teimoso e ela quer que o outro engula ela daquela forma, né? Então, isso é muito comum também. A pessoa tem que cuidar de tudo isso, não tem como. E é outra que dá para limpar. Isso também são memórias, no caso. Isso são memórias. O Ho'oponopono limpa tudo isso. Ou seja, não tem escapatória do Ho'oponopono, não. Não tem jeito. Ok? E o último item que você disse que gostaria de falar seria sobre a questão da aparência física. Aparência física. Tem pessoas que falam assim, a aparência física não importa. Claro que não importa só se você for cego, ok? Se você tiver algum problema. Tudo nessa vida importa. Tudo tem os seus graus de importância e relevância. E a aparência física importa. Só se eu fosse muito, como eu posso dizer, hipócrita para dizer, não, só as almas importam. Claro, a alma importa. E ela modula a aparência. Ela modula a aparência, né? Tudo isso importa. E a aparência física também. Ou seja, e a aparência física é um dos sinais de descuido. Né? É a mesma coisa que você falar assim, não, só o energético importa. E nunca vou limpar a minha casa. Vai ter teia de aranha para tudo quanto é lado, o chão vai estar quebrado, vai estar tudo os encanamentos furados. Isso aí não importa. O que importa é a energia. Imagina! Claro que a limpeza da sua casa importa. Claro que não pode estar cheio de teia de aranha para tudo quanto é lado. Não é? Claro que tudo tem que estar bonito e novinho. Né? Você tem que cuidar disso. E você tem que cuidar também do seu corpo físico. E tem pessoas que têm um descuido extremo do corpo físico. A boca é uma compensação de falhas emocionais. O que o indivíduo não consegue extrair da vida, o prazer que ela não consegue extrair da vida pela própria existência, né? Ela compensa pela boca. E aí o corpo dela vai ser uma expressão daquela deformidade psíquica que se transformou na descompensação gustativa, que criou um amorfismo ameboide no seu corpo, e aí depois você fica dizendo que só a energia que vai modificar o mundo. A energia muda, funciona, mas você precisa também cuidar da forma. Tudo tem que ter cuidado. O teu pensamento tem que ter cuidado, a sua emoção tem que ter cuidado, a tua forma tem que ter cuidado. Tudo tem que ter cuidado. É como cuidar de uma casa, por exemplo. Você tem que tomar cuidado em tudo. Tem a energia da casa, mas tem a própria forma física da casa. Então, essa questão de pessoas que usam a alimentação como um desconto para suas emoções, essa pessoa vai ter um corpo amórfico. Ela vai parecer, com o decorrer do tempo, vai se parecer como uma ameba de pernas, e ela vai querer se achar energeticamente atrativa de alguma coisa. Não vai, isso não tem como. Muitas vezes não é nem questão de ser magrinha ou gordinha, né? Não, é de estar harmônico. É de estar harmônico, exato. Porque claro. tem mulheres que são mais fortinhas, mas parece que são bem femininas na forma. Claro, é tudo uma questão de estar harmônico. Porque a harmonia dos seus campos energéticos vai plasmando uma harmonia na forma também. Não estou falando de mulher ser magrinha, mulher ser gordinha.
mas aquela harmonia é determinada pelo padrão energético e pelo cuidado que você vai ter no corpo físico também, não é mesmo? Então, um corpo físico que não faz nenhuma atividade física, pode ser yoga, pode ser pilates, pode subir e descer escada, pode ser andar, pode ser qualquer coisa. Tem gente que fala assim, não tenho dinheiro para fazer academia. Você tem condição de andar, então ande, cuide bem da sua alimentação, cuide bem do seu pensamento, cuide bem da sua emoção, cuide bem da sua voz, tome banho, banho de rosa, de qualquer coisa também, e você vai harmonizando o seu mundo. Então, no caso do shape, né, da forma da mulher, eu acho que o que mais importa é que ela tenha formas femininas, porque eu acho que o que acontece muito é mulheres com um corpo um pouco masculino, com uma tendência à questão de ficar com uma barriga de chope, essas coisas, né? Então, o que você aconselharia? Uma pessoa que não é uma questão de estar fora de forma, é uma questão mais de estar um formato esquisito, né? Eu acho que essas teriam que se cuidar mais, você não acha? Não tem a menor dúvida. A barriga, no caso, é a expressão da lua no corpo físico, é a psique, não é? É a lua. Então, quem está empurrando a vida com a barriga também vai ter uma barriga proporcional a esse empurramento que ela está fazendo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A barriga no feminino é uma das coisas que mais eu vejo de mulheres com dificuldade em perder gordura. Na verdade, elas têm dificuldade em ter controle sobre a sua emoção. Ok. E a emoção desvairada deixa uma barriga protuberante. É a parte no corpo que representa isso. Então, o indivíduo precisa tomar muito cuidado com essas questões todas. É uma questão de descontrole emocional. É uma questão de descontrole emocional. Então, você quer ter um controle emocional fácil, leia mais. Leia mais para colocar ordem na mente. Leia mais, tenha ordem na mente, conviva com mais pessoas, que tenha uma ordenação emocional mais clara. Isso tudo vai ordenando o seu corpo também. Trabalhe o seu subconsciente. Trabalhe o seu subconsciente, faça Ho'oponopono, é um pacote de coisas. Agora, veja bem, você vai trabalhando. Qual é a coisa inteligente? Você vai trabalhando por dentro e por fora, Exato, por dentro e por fora. Exato. Não adianta você ficar, vou ficar aqui no meu sofá, sentado, assistindo Netflix, comendo Ho'oponopono. pipoca o dia inteiro, fazendo Ho'oponopono. Imagina! Põe esse corpo para andar, come coisa que presta, não é mesmo? E também faça Ho'oponopono. Então, no caso, eu acho que desse probleminha, uma coisa que ajuda muito são exercícios focados no core, né? No centro, nessa parte, porque isso também tem a ver com a postura, tem a ver com muitas coisas. Então, trabalhar a parte física, ou seja, fazer exercícios para a região abdominal, acaba ajudando a controlar as emoções. Uma coisa ajuda a outra, não é? Sim, claro. O que você faz na forma ajuda a essência, o que faz na essência ajuda a forma. Essa é a grande correlação, né? Então, você trabalha esse seu centramento de energia. Você não sabe o que fazer, faz yoga, mesmo que seja esses yogas fitness que tem por aqui, que é uma ginástica indiana, mas isso vai ajudar você a ter uma consciência corporal. Se não tiver essa consciência corporal, você está com grandes problemas, né? Essencialmente do reconhecimento do ser. Então, o que nós começamos a falar? Do que os homens gostam. Então, isso aqui não iria ser um videozinho raso, falar assim, gosta de boca assim, gosta de boca assado, gosta de maquiagem assim, gosta do quadril assado. Não estou falando disso. Estou falando de um conjunto de coisas, um conjunto essencial que faz parte da essência do ser, não é? Não são detalhezinhos, porque esses detalhezinhos eles não levam a muita coisa, não é? Não adianta você ter formas que foram esculpidas por todos os seus esteticistas pelos quais você passou, mas você tem um núcleo muito, muito descuidado que faz com que as suas relações não permaneçam. Você vai ser uma Barbie que vai chamar atenção e vai ter uma atração durante os 10 primeiros minutos, mas abre a boca, a atenção já caiu para 50%. Você começa a conviver, a atração foi para zero. Então é um conjunto de coisas que o indivíduo precisa tomar cuidado, precisa se cuidar, não é mesmo? Tá certo. Então é isso que... o título seria o que os homens... Não, o que os homens gostam. Só mais um detalhe. Por falar nisso, deixa eu fazer uma pergunta. Os homens, eles gostam de mulher maquiada, eles gostam de mulher, eles reparam na roupa, reparam em detalhes. Como funciona isso? A mulher veste uma roupa para ir numa festa pensando em outras mulheres, não está pensando em outros homens, não. Ela fica com um nível de competição muito grande para com outras mulheres, porque, na verdade, elas querem serem o desejo da mulher. Ela quer ser a única. Ela quer ser anotada. Como existe uma concorrência muito grande, ela começa a criar uma disputa com outras mulheres, né? Então, o homem não está vendo isso. O homem não está vendo se o tom da maquiagem está assim, se o tom da base está aquilo outro, a diferença
disso, daquilo. Não, ela está fazendo isso para outra mulher mesmo, se sentir arrasada psicologicamente. É uma estratégia de intimidação, ok? E ela, se sentindo melhor psicologicamente falando, ela se faz aparecer frente aos homens. Mas este modelo principal do se vestir, a roupa, a cor disso, a cor daquilo, está sendo notada por outras mulheres. Homem não escolhe mulher por isso. Se escolher, é um tremendo de um não homem. Então, eu ia comentar, né, que geralmente quem fica atento com esse tipo de coisa ou é mulher ou é gay, né, no caso. Claro. Porque eles são mais femininos, então Sim. eles se preocupam muito com esses detalhes. Claro. Por isso que todos os estilistas, etc. Sim. Exato. Veja bem, vão existir homens que têm uma natureza feminina desenvolvida que vão reparar nestas coisas, mas estas coisas não são elementos que vão ser utilizados para uma decisão de atração. Certo. Não serão utilizados. Isso deriva de outras coisas. Então, mulher, cuide dos seus cheiros físicos e psicológicos, da sua voz, do cuidado com o seu corpo. Entre no feminino e, principalmente, elimine as raivas de homem, porque essas raivas de homem são dinamites para todos os outros processos dentro do feminino. Muitas vezes a mulher, ela nem sabe que tem, né, a raiva de homem. Claro. Vem uma coisa de família, uma coisa ancestral, uma coisa de seus ancestrais. Por isso que a única forma realmente é trabalhando no nível subconsciente. Né? Ou de uma ideologia estacionária. Sim, porque exatamente. existem os processos ideológicos, quando você fala assim, ai, fora tal pessoa, não é? Pois é. E essa pessoa, no caso, é um homem, você precisa ver se no fundo o que está gritando não é a sua raiva de homem. E aquela pessoa é um arquétipo que está brigando com o seu subconsciente. E exatamente este duelo é feito por facções de controle que geram estas ideologias nas quais essas mulheres se encaixam. As pessoas precisam ficar atentas com esses detalhes. Precisa ficar atenta, porque, veja bem, existem pessoas que há séculos estão treinando metodologias de manipulação. E estas metodologias de manipulação, elas são subconscientes. E talvez você esteja sendo alvo de uma manipulação subconsciente e você está se prejudicando em função disso e não está sabendo. Está comprando uma ideia, né? Você está comprando uma ideia. Então, eu já lhe adianto, todas estas manipulações sociológicas, ideológicas, que são travestidas por condições políticas, são extremamente cancerosas, porque elas não são epidérmicas, elas vão criar um tumor dentro de você e você vai começar a expressar certos comportamentos que são absolutamente subconscientes, né? São subconscientes, você não sabe porque você está expressando aquilo e de repente a sua vida se moldou de um determinado padrão e panorama e comportamento e você não sabe. Então eu digo para você que hoje em dia a situação é muito grave. A situação desse universo conceitual é muito grave. Eu vejo muitas mulheres levantando bandeiras que não são as delas. E elas nem sabem por quê, Elas nem sabem por quê, porque já tem a emoção completamente controlada. Se você perguntar, mas por que você está dizendo isso? Me diga um fato que você possa comprovar, que fundamente a sua ideia não tem. Não tem nenhum fato. Ela só é movida por uma comoção emocional, cuja origem ela não tem noção, e isso está modelando a sua forma, isso vai tornando você mais ou menos feminina e talvez esteja prejudicando mais a sua vida, vai fazer com que você fique com mais raiva de homem, porque você passa a ser a preterida, não a preferida, a preterida, e sendo uma preterida vai gerar mais raiva ainda e você vai levantar bandeiras que não são as suas. E vai gerar mais raiva e aí vai. E é por isso que existem todos esses processos ideológicos que angariam milhares de pessoas em torno do mundo porque se manipulam a sombra. Então só você conhecendo a sua sombra, você vai ter condição de não ser mais manipulado ou manipulada por essas condições ideológicas que existem aos baldes nos dias de hoje. Porque as coisas não são como parecem ser. As coisas, na verdade, são muito diferentes da aparência que é desenhada por todos esses meios de comunicação que nós temos aí, que são absolutamente abusivos, controladores e deturpadores da consciência. Ok? Espero que tenha sido bom para vocês. E se vocês gostam do conteúdo do meu canal, se inscrevam. Se você gostou desse vídeo e quer fazer comentários, faça comentários. Os comentários mais pertinentes e relevantes eu vou respondendo.
Os interessados em participar do nosso grupo de Ho'oponopono, próximo lançamento, se inscrevam na lista de inscrição. Interessados em participar na nossa formação em Tantra, que vai começar no mês de agosto de 2021, também se façam presentes e tenham uma boa semana. E aproveitem o dia.